Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime, e dessa vez eu vou falar de mangá, porque mais uma vez a Panini me presenteou com um mangá. Nesse caso agora foi as quíntuplas. Lembrando que o anime desse mangá já saiu, eu se não me engano até fiz um vídeo sobre, então... E a ideia do vídeo é eu falar o que eu achei da mesma maneira que eu falei o que eu achei do nosso querido Demon Slayer, que foi a primeira coisa que a Panini me mandou. Para valorizar, né, uma empresa que tá ajudando o canal de alguma maneira, eu vou falar sobre o que envolve este mangá. Primeiro vamos falar sobre a parte estética do mangá. Vamos comparar com Demon Slayer. Demon Slayer tem aqui a capa, sobrecapa, essas coisas tudo aqui. Quíntuplas é só capa, certo? Só que aqui, neste mangá, nós temos uma coisa que no outro mangá nós não temos. Páginas coloridas, como por exemplo esta aqui. Tem outras páginas, não vou mostrar tudo porque você, né, tem que comprar o mangá, né, queridão? Temos algumas vantagens. Outra coisa também é que você recebe até a 7ª edição, você vai ganhar também, tá? Eu botei ao contrário, porque eu sou péssimo para mostrar coisas na tela. O papel é praticamente o mesmo de Demon Slayer. Vocês verem aqui, praticamente o mesmo. Comparar os dois aqui, ó. O tamanho também é muito parecido, para não dizer igual. Enfim, material você já tem uma noção agora, porque eu comparei com o Kimetsu, que muita gente comprou, então acho que fica fácil de você entender que é um material de qualidade parecida. Agora vamos para a história. Muita gente sabe, muita gente que acompanha meu canal, sabe que eu tenho uma questão com o harém escolar, que é a questão de ser um harém, ou seja, basicamente pessoas querendo a mesma pessoa por motivos não muito aparentes, né? Então tá aí já a primeira coisa que eu queria falar. Mas vamos falar sobre esse mangá específico, coisas positivas que eu gosto e coisas negativas que, bom, eu não gosto. O autor sabe desenhar, e ele sabe desenhar pra quem tá lendo ele. A quadrinização é muito boa, a fluidez é muito tranquila de ler, você não fica confuso com o que tá acontecendo, exceto entre alguns capítulos que não fica muito clara a transição entre capítulos, mas fora isso, o autor, ele sabe quadrinizar, ele sabe contar a história, e ele também valoriza bastante aquele fanservicezinho básico de todo harém escolar. Ele valoriza porque ele coloca em momentos onde há uma certa tensão, então ele tende a colocar o ecchi onde de fato há uma certa tensão sexual, ou pelo menos uma tensão de fato entre os personagens, porque elas são garotas e ele é um cara. Querendo ou não, o ecchi até que é bem colocado e é bem pouco relativo a toda a história, tá? O mangá ele tem uma predição assim muito grande por peitos. Ele tem vários momentos em que não chega a ser nem ecchi, mas um foco muito grande em peitos. Em compensação, o foco nisso não é tão grande quanto a história sendo desenvolvida. E tem alguns aspectos da história que são interessantes pelo que ele está querendo passar. Ele aborda, por exemplo, a diferença social, ele aborda a diferença social entre o professor e as garotas, e também a necessidade que ele tem em precisar de um emprego. Ele precisa de um emprego para cuidar da família, porque a família é muito pobre. Ele não pode largar a mão desse emprego agora, porque isso é uma renda muito grande e muito presente na família dele. Ele precisa ajudar a família dele. Existe essa diferença já. Ele mostra também que a família das quíntuplas é uma família rica, é uma família que tem muitas posses, inclusive elas têm uma casa só pra elas, é uma realidade totalmente diferente da dele, que mora com pai e irmã mais nova. Inclusive esse fato delas morarem numa casa só pra elas é bastante relevante pra história, faz com que elas se sintam muito mais adultas do que são, e ele é muito mais adulto, mesmo morando com a família ainda. Então você tem uma discrepância entre elas que moram sozinhas e deveriam ser responsáveis por elas mesmas, e você tem ele que é responsável, entre aspas, né, porque ainda tem o pai dele, mas ele que é responsável pela família e por uma renda da família e mora com a família, tem muito mais responsabilidade. Então você tem um conflito já de ideias, um conflito de ideias no sentido de você ter pessoas que deveriam ter responsabilidades que não têm, e pessoas que têm muita responsabilidade apesar de ainda estar morando com os pais, com o pai no caso. Outro ponto que eu gosto é que, assim, gosto e desgosto ao mesmo tempo, as personagens são muito clichês. As garotas, cada uma tem uma personalidade de fato, inclusive isso é até reforçado no momento que, quando ele faz um teste, o máximo da nota de cada uma é 100, mas acaba que a média ficou em 20, ou seja, cada uma tirou 20 pontos, que dá 100 no total, ou seja, cada uma se completa porque todas são diferentes, embora sejam gêmeas.
Isso é bem clichê. Porém, ele consegue dar uma alma para as personagens. Então, como que ele faz isso? É diferente de ele trabalhar só o trope e jogar o trope na sua cara o tempo todo. Pelo menos no primeiro volume, que é este aqui, ele fez uma coisa interessante que é: eu estabeleci os tropes, só que eu vou começar a dar as causas do porquê que elas são assim. Por que que a pessoa é mais retraída, por que que a outra é mais extrovertida, por que que uma tenta sabotar todo mundo, por que que uma não aceita ajuda. Então ele vai colocando elementos durante todo esse primeiro volume para começar a construir a personalidade das personagens. Então elas têm uma personalidade. É uma personalidade clichê? É, mas existem causas e consequências do porquê que elas estão fazendo isso. Me incomoda bastante, mas é uma questão pessoal. Você pode gostar. Uma coisa que me incomoda na história no geral é essa ausência dos adultos. Embora exista a presença do pai em determinado momento, embora exista essa presença, ela é muito diluída. Quando eu falo de presença diluída, eu falo que isso é uma coisa comum em Harém Escolar, em não ter adultos. Eles fazem toda uma flexão no primeiro capítulo, principalmente, para evitar a presença de adulto. Então, qual que é a flexão que eles fazem no primeiro capítulo? Você tem o Futaro que precisa de um emprego. O pai dele consegue um emprego para ele. Só que ele não fica sabendo do emprego pelo pai, ele fica sabendo do emprego pela irmã mais nova, que tá sendo cuidada, que não tem responsabilidade sobre o que ela tá falando necessariamente. Então o que acontece? Ele fica sabendo pela irmã que ele vai dar aula pra uma pessoa, quando na verdade ele vai dar aula pra quíntuplas, e aí ele não conversou até esse momento com o pai delas, ele conversa depois. E ele conversa depois pra garantir o trabalho também, não é um conversar depois muito profundo de preciso que você me ajude, as minhas filhas são assim, as minhas filhas são assado, eu dei uma casa pra elas por causa disso. Não existe um bate-papo de fato com esse pai. Não existe um questionamento do porquê que eu estou dando aula para 5 pessoas dentro de uma casa delas. Não tem essa questão. Então você tira muito a presença de adultos, inclusive de professores nessa escola. Eu realmente não gosto disso. Isso me dá uma sensação de falta de verossimilhança. Então, dentro de uma história, geralmente, quando você está trabalhando algo que não é muito realista, você tem que colocar algo que seja realista. Por mais que seja fantasia, tem que ter alguma coisa. Tem que ser, pelo menos, um sentimento. O sentimento dos personagens tem que ser realista. Então, alguma coisa tem que ter realista. E ele prefere se abster e tirar completamente essa parte de realismo relativo a adultos. Isso é completamente ignorado. As próprias personagens perguntam, inclusive, não tinha ninguém mais nesse mundo pra dar aula pra gente que não o moleque da mesma sala que eu? E não tem. Então, assim, resumindo, sem dar spoilers, porque, né, você pode comprar, inclusive, no link que tá na descrição. Cating. Resumindo, pontos positivos, eu considero que ele consegue desenvolver bem os personagens nesses primeiros capítulos, nesse primeiro volume. Eu considero que ele sabe desenhar, definitivamente ele sabe desenhar, quadrinizar, contar a história que ele tá querendo contar, por mais clichê que ela seja em vários momentos. A gente tem uma pequena discussão bem inicial mesmo, até porque é o primeiro volume, sobre diferenças entre responsabilidade e autonomia, são coisas diferentes, mas existe a discussão. A gente também fala um pouco sobre conhecimentos entre pessoas, como você consegue aprender com o outro algo que é falho seu e como você consegue passar para o outro algo que é muito bom seu e que o outro não tem. Então isso também vai ser discutido. E os pontos negativos é aquela questão, assim, minha. Eu não gosto da ideia de você ter várias garotas afim do mesmo cara. Eu não gosto da ideia de você retirar a presença de adultos praticamente da história nesse começo inteiro, sendo que eles são responsáveis por ações dos personagens até agora. Então você tem pessoas que são responsáveis pelas atitudes dos personagens, mas elas não estão presentes. Me tira um pouco. E uma outra coisinha que pega pra mim é essa questão de elas serem burras, todas burras, e sempre a gente ter mulheres burras em Harém, e toda mulher é retratada como burra, e o cara que é responsável, inteligente, genial, incrível, vai resolver todos os problemas das garotas e resolver a vida delas. Mas como eu falei, você pode curtir. Tem discussões interessantes, é um mangá que tem coisas pra falar, não é um mangá inútil, não é um mangá clichê a ponto de ser desconsiderado. Muito pelo contrário, das coisas que eu li de Harém Escolar, isso aqui tá entre as melhores. Então pra você ver que vale a pena dar uma chance, pelo menos no primeiro volume. Compre o primeiro volume aí no meu link, e aí você vê se vale a pena continuar lendo ou não.
Essa foi a análise de As Quíntuplas. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e comenta aí embaixo o que você achou da review. E se você já leu o mangá, comenta aí embaixo o que você achou do primeiro volume também, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou!